Planilha para dimensionamento de reservatório circular elevado. A gente vai fazer aqui um dimensionamento de um reservatório elevado, cilíndrico, utilizando a planilha. Inicialmente eu vou limpar a planilha dos dados que estão preenchidos aqui e eu vou preencher com você novamente, te explicando o passo a passo de como que funciona. Vamos lá. Primeiramente, o valor do raio até o centro da parede. Então, no caso aqui, eu vou colocar 277. Coluna d'água, a altura da coluna d'água 230, ou seja, tem 2,30 m de coluna d'água dentro desse reservatório. A altura total desse reservatório, conforme está aqui, 5,35. Então, é um reservatório alto. Cargas consideradas. Vou considerar 100 de revestimento, carga acidental 100 também, impermeabilização 100. Aí no caso você pode escolher quais são as cargas que você vai aplicar no seu reservatório e colocar aqui que a planilha vai considerar no cálculo das armaduras. Espessura da laje de tampa 15 centímetros, espessura da laje de fundo, no caso aqui a gente vai considerar 20 centímetros, espessura da parede 20. Aqui é o seguinte, ó, se o seu reservatório tiver mísula, né, no caso é recomendado que tenha mísula para garantir a ligação aqui da laje de fundo com a parede. Então vou colocar a dimensão de uma mísula de 20 por 20, beleza? Fator de ponderação do concreto 1,4. Fator de ponderação do aço 1,15. FCK vou utilizar 40 MPa. Cobrimento da armadura 4 centímetros e FYK 500 MPa. Beleza, preenchendo os dados da planilha aqui, nos dados de entrada, o que a planilha vai calcular para você de maneira automática? A carga total na tampa, carga total na laje de fundo, carga total na parede, peso total das paredes, lajes e água do reservatório. Então aqui é considerando todo mundo, 112 toneladas. Aqui para as lajes a gente tem o seguinte: momentos positivos para a laje. Laje de tampa. O momento fletor máximo, linha neutra e cálculo da área de aço. Momento positivo da laje de fundo. Momento fletor solicitante aqui, linha neutra, área de aço. E aqui a planilha vai mostrar de verde o que está passando, que você tem que adotar de área de aço, e o que não está passando em vermelho. E aí, caso a área de aço mínima seja maior do que a área de aço calculada, aqui vai ficar verde para você usar a área de aço mínima. Aqui nas paredes é o seguinte: você tem o momento positivo máximo, né? Então, momento positivo máximo na parede. Aqui você tem a linha neutra, a área de aço e a área de aço mínima. Então, você vai armar a sua parede para a área de aço mínima. Por quê? A área de aço calculada deu menor do que a mínima. Então, isso aqui troca de cor de acordo com a área de aço que você vai usar. Esforço normal de tração na parede. Então, tem o esforço normal de tração. Área de aço calculada. Lembrando que essa área aqui, ó, é por face de parede. Então, se está dando 2 centímetros quadrados, você vai adotar 2 centímetros quadrados de um lado da parede. Igual está aqui, ó. Igual tá no detalhamento lá embaixo, né? Vou mostrar para você. E 2 centímetros quadrados do outro lado. Então, essa área aqui é por face. Isso é muito importante para você não armar a sua parede errado, ok? Voltando aqui nas lajes, tem a verificação de flecha, beleza? Então, para a laje de tampa e a laje de fundo, a gente tem a verificação de flecha. Nesse caso, a laje de fundo não está passando o dimensionamento. A flecha total está dando maior do que a admissível. Então, eu vou retornar aqui para a geometria dos elementos e vou mudar a espessura da laje de fundo para 25. Beleza, 25 agora. Deu um ok aqui, ó. Então, o que você pode notar? Que na verificação das flechas existe uma automatização aqui do qual vai falar se a laje está passando na flecha ou não. Então, por exemplo, laje de tampa, vou colocar 10 centímetros. Laje de fundo, vou colocar 20. Tá vendo que já deu excessivo nos dois. Então, vou alterar aqui de novo.
15 e 25. Ou seja, passando na verificação de flecha, beleza? Dos cálculos realizados, tem o resumo de aço aqui. Então, a armadura positiva para laje de tampa precisa de 3,27 cm². A armadura positiva para laje de fundo, 7,8. A armadura vertical da parede, 3 centímetros. E a armadura horizontal da parede, 2 centímetros. O que acontece? De posse desses cálculos automáticos, você vai escolher quais são as bitolas do seu projeto. Então, vou escolher aqui, ó, área de aço positiva da laje de tampa. Eu quero usar um ferro de 10 milímetros. Tá vendo que a planilha me deu um ΔS excessivo? Ou seja, essa planilha foi programada para poder deixar o espaçamento no máximo com 20. Deixar o espaçamento no máximo com 20 centímetros. Espaçamento maior do que 20, ela vai dar um ΔS excessivo. Por quê? Espaçamentos maiores que 20 é ruim por conta da fissuração. Então, quanto menor a gente usar o espaçamento abaixo de 20, a gente está ajudando a combater a fissuração. Então, não use armaduras com espaçamento maior que 20. Então, a planilha já faz essa verificação para você. Então, no caso, vou usar aqui, ó, 8 milímetros a cada 15 centímetros, ok? Armadura positiva da laje de fundo. Então, vamos testar aqui também, ó. Se eu usar um 10 milímetros, um 12,5. Se eu fosse usar um de 16, ó, já daria um ΔS excessivo. Então, vou jogar um de 12,5 aqui que vai ficar bacana. Armadura vertical da parede. Então, vamos testar aqui o que dá bom pra gente. Se eu usar 10 milímetros, já dá um ΔS excessivo. Então, vamos usar menor que 20. Ferro de 8 a cada 16, 6,3 a cada 10. Vou deixar esse 8 a cada 16 aqui. E a armadura horizontal da parede, que é a armadura circular. Você vai colocar aqui, ó, a mesma verificação. Esse daqui a gente colocou cada 8, né? Ferro de 8. Aqui eu vou usar ferro de 12,5, deu ΔS excessivo. Ferro de 10 também, ferro de 8 também. 6,3. Então estas são as bitolas que eu escolhi para a armadura do meu reservatório. Então vou armar o reservatório para isso, ok? Aqui ao lado você tem o detalhamento das armaduras, como você vai fazer no seu projeto. Então aqui você tem a armadura positiva da laje de tampa, correto? Então essa armadura ela é variável. Então como a gente escolheu a bitola de 8 aqui, ó, ou 6,3, ele troca de maneira automática. Então vou colocar ferro de 8 a cada 15, 38 barras, beleza? Como a gente não precisa da armadura negativa, e a armadura negativa é somente para montagem, você vai notar que o espaçamento dela é o dobro da positiva, ok? Então a gente tem aqui 38 barras, vai ter metade, né, na negativa. E aqui eu deixei um botão onde você pode escolher a bitola que você quer usar. Lembrando, como a laje é bem apoiada ali, rotulada, a gente não precisaria de armadura negativa, mas é sempre bom para ajudar no controle de fissuração e etc. Então vou adotar aqui a mesma bitola, ferro de 8 com espaçamento dobrado na negativa. Para a laje de fundo, a mesma coisa. Então a gente tem aqui a dobra, a armadura variável, ferro de 38 ferro na posição N4 de 12,5 a cada 15, com comprimento variável. E na armadura negativa com o dobro do espaçamento, eu posso escolher o que eu quiser usar. Então eu vou usar um ferro de 8 aqui também, ou um ferro de 12,5 se eu quiser, de 10. Aí fica a seu critério, o que você quiser utilizar. Vou colocar uma barra de 8 aqui. Beleza. O que acontece? Quando você fizer a escolha das armaduras aqui, a gente tem o N1, N2, N3 e N4. Como esse comprimento dessas armaduras são variáveis, você precisa desenhar as armaduras no seu AutoCAD aí, pegar o comprimento de todas as barras e preencher aqui, ó. Então, lembrando, essa planilha, tudo que tiver em cinza é onde você tem que inserir as informações. Então, no caso, eu vou considerar que todas as barras aqui têm 1,20, só para efeito de demonstração, ok? Então, 120, 120, 120, 120 e 120. Beleza.
Você fazendo esse preenchimento dos comprimentos variáveis aqui, do N1, 2, 3 e 4, o que vai acontecer? O seu resumo de aço total ele já vai sair correto aqui, ó. Então, para executar esse reservatório, 686 kg de aço. E aqui o resumo de cada bitola com 10% de perda. Logo abaixo, você tem o resumo do volume de concreto, para tampa, fundo, parede, o volume total. O resumo de forma para tampa, fundo, parede e a área total de formas, ok? E logo abaixo a gente tem o detalhamento das armaduras da parede. Então aqui ó, você pode notar o seguinte. O N5, que é a armadura vertical, da parte interna, do lado de lá da parede. Então 112 barras N5 de 8 a cada 16. Comprimento total de maneira automática, as dobras também. Na parte do outro lado, mesma coisa, a armadura se repete, ok? E aqui você tem as armaduras horizontais, que são as armaduras circulares da parede, essas aqui, ó. Então você tem o N7, que é a armadura interna, que é essa daqui que vai interna, e você tem o N8, que é a armadura externa. E aí representado dessa forma, todas elas com a quantidade, a bitola escolhida certinho, calculada, né? O espaçamento, o comprimento total, considerando esse 96 φ, que é o comprimento do traspasse das armaduras, ok? Então, o seu detalhamento do seu projeto no AutoCAD, você vai fazer exatamente como está representado aqui, beleza? Então, é só pegar daqui e jogar no AutoCAD ou no Revit, ou em qualquer ferramenta que você usa de desenho para poder fazer o projeto. Então, bem completinho aí. Aqui tem um detalhezinho da parede, né? Uma vista da parede mostrando a armadura vertical, né? A armadura horizontal, no caso, N8 externa, o N7 interna, que são essas circulares aqui, e a armadura N5, que é essa armadura vertical. Aqui a gente tem a nossa armadura da mísula, ok? O comprimento, tudo certinho. E aqui eu deixei um botão caso você queira trocar esse comprimento da mísula aqui. Então você consegue trocar esse comprimento aqui, ó. Beleza? E aí trocando esse comprimento está atualizando o comprimento total dessa barra aqui. Então assim, você resumindo, você insere os dados por aqui do seu reservatório. Por aqui você faz as verificações e descobre qual que é a área de aço. Você escolhe as bitolas que você quer utilizar, configura as armaduras negativas, preenche o valor das armaduras variáveis e aí você já obtém todo o seu projeto detalhado aqui. Somente jogar no seu software de detalhamento, de desenho. Beleza? Navegando nas abas da planilha aqui, no nosso menu, você tem a memória de cálculo, certo? Essa memória de cálculo ela pode ser impressa. Então, se você quiser imprimir e gerar diretamente PDF. Retornando aqui, você tem a aba formulação. Nessa aba aqui tem todas as fórmulas que foi utilizada para poder elaborar a planilha. Beleza? Voltando aqui. Aqui tem uma aba sobre, contando um pouco da história das planilhas estruturais. Aqui retornando para o início. E caso você queira realizar um novo cálculo, basta você vir aqui e limpar a sua planilha.